15 de novembro é uma data importante no Brasil, pois nesse dia comemora-se a proclamação da República. Esse evento aconteceu em 1889 e foi resultado da mobilização do exército de republicanos civis contra a monarquia instalada no país desde 1822. A partir de um golpe, a República foi instaurada no Brasil e a família real foi expulsa. A proclamação da República foi resultado de uma longa insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores tratam esse acontecimento atualmente como um golpe por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação popular. A proclamação da República é resultado de um processo político que se estendeu desde a década de 1870. A insatisfação com a monarquia ganhou força ao final da Guerra do Paraguai, tanto nos meios militares quanto nos civis. Essa insatisfação só foi crescendo, e o surgimento de partidos republicanos contribuiu para isso. O grande grupo insatisfeito, porém, era o Exército Brasileiro. As Forças Armadas consideravam-se pouco reconhecidas depois de terem conduzido todo o esforço da Guerra do Paraguai. Os militares estavam insatisfeitos com as suas remunerações, queriam melhorias no sistema de promoção de carreira e a permissão para opinar suas posições políticas, algo proibido na época. Ainda, o enfraquecimento do regime monárquico no Brasil está diretamente relacionado com o avanço da pauta abolicionista. A relação era proporcional e inversa. Na mesma medida em que o abolicionismo ganhava força, o monarquismo perdia influência no país. Com a perda do apoio da Igreja e dos escravocratas, a monarquia ficou sem os grandes grupos que lhe davam apoio, sobretudo o segundo. Assim, a sua sustentação tornou-se extremamente difícil, uma vez que o movimento republicano estava muito forte no final da década de 1880. Na medida em que o republicanismo avançava, uma nova pauta era ventilada: o federalismo. Outro fator de insatisfação com a monarquia dava-se em relação à economia. Depois da Guerra do Paraguai, a economia brasileira enfraqueceu-se. Afinal, o país gastou muito mais do que poderia para vencer os paraguaios. O último fator é a questão da sucessão, pois até entre os monarquistas havia um certo incômodo com o fato de que os sucessores do trono eram a princesa Isabel e seu marido, o Conde D. Em novembro de 1889, a crise política estava avançada, principalmente porque já existia uma percepção de que o Visconde de Ouro Preto não resolveria as grandes demandas daquele momento. Sendo assim, grandes nomes do republicanismo da época reuniram-se secretamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar bastante influente na época, para que ele aderisse ao movimento. Depois de ser convencido, Deodoro da Fonseca liderou um levante militar em 15 de novembro. Conde Deu tentou liderar uma resistência no dia 15 e o imperador tentou formar um novo gabinete, mas as ações não tiveram sucesso. A monarquia estava efetivamente derrubada. Dom Pedro II deixou de ser o imperador do Brasil e um governo provisório republicano foi instaurado. No dia 17 de 1889, a família real fugia do Brasil e partia rumo à Europa.